Está online já, né? Já está online. Pode falar, Davi. Bom dia a todos e a todas. Estamos aqui hoje com o objetivo de estar falando sobre o acordo coletivo de trabalho, para que a gente possa, depois, né, de dar todas as explicações, de todos os esclarecimentos, responder perguntas, né, aí a gente colocar em votação a proposta que a empresa fez. E, diante disso, os empregados poderão estar votando, e a votação vai de 10 horas da manhã, agora, né? Agora não, que a gente abriu já um pouco mais de 10 horas, porque houve um pequeno atraso aqui, porque saiu do ar, mas, ok, isso tudo faz parte. E aí a gente vai abrir a votação, e a votação vai de hoje até amanhã. Aqueles que não conseguirem ver a live hoje ou agora, poderá ver a live em qualquer momento através da nossa página, né? A página do sindicato na internet. Ok? Falar com os senhores também que hoje nós temos aqui uma satisfação muito grande da gente estar colocando aqui o nosso companheiro Wanderson, né? Também junto comigo aqui, para estar dando essas explicações todas. Ok? Então, diante disso, podemos iniciar. Então, e eu quero iniciar com o Wanderson, que ele vai falar sobre a proposta da empresa. Ele vai falar mais sobre a proposta financeira, tá certo? E depois, se necessário, eu vou estar entrando também para alguma questão de pergunta, ele também vai responder pergunta, e é mais ou menos por aí, tá bom? O que nós precisamos é que todos assistam e conscientemente votam. Que votam sim, ou que votam não, mas votem. Exerça esse direito. Isso é muito importante, não só para os trabalhadores, mas também para o sindicato que os representa e também para a empresa. Por que não? É importante também para a empresa, que é uma integração de todos os trabalhadores com o sindicato e com a empresa. Ok? Então, eu vou passar agora a palavra para o nosso companheiro Wanderson, e ele vai estar falando sobre o acordo coletivo. Fala, companheiros, bom dia. Eu sou diretor aí da MRS, já trabalho há 21 anos na empresa. Tenho oportunidade de trabalhar junto ao Davi e muitos companheiros aí que nos conhecem e conhecem a nossa equipe. E temos oportunidade também, dada pelo Davi, de estar participando das negociações de acordo coletivo com a MRS. Então, agora é o momento da decisão da categoria. Acredito que nós vamos estar falando aqui coisas que vocês já têm ciência, sobre principalmente os pontos financeiros, o que nós temos de ganho e conquistas que nós conseguimos ao longo dessa negociação. E deixar claro que é o seguinte, que isso não é uma concessão, mas da empresa, mas é uma vitória conquistada durante essa negociação difícil, dada a rigidez financeira da MRS. Então, eu agradeço a presença de todos e estamos aqui para decidir o acordo coletivo 2025-2026. Vocês nos entregaram uma pauta de reivindicações justa e forte. Nós a levamos à MRS e lutamos por cada item. A negociação foi uma das mais difíceis que já enfrentamos. A empresa apresentou números pesados, alegando compromissos de endividamento altíssimos, o que impôs um teto financeiro à nossa negociação. A proposta final que temos em mão é o máximo que conseguimos arrancar dentro do atual cenário financeiro da companhia.
Nossa responsabilidade como sindicato é proteger a categoria e garantir o que é real e imediato. Então, vamos começar aqui a falar sobre o ganho líquido que vai para o bolso do trabalhador. O que nós ganhamos aí de pecuniário. A empresa ofereceu, na sua proposta final aí, um aumento de 4,49 para todos os funcionários, exceto os gerentes gerais, consultores e diretores. Nós temos também aqui uma parcela fixa de PPR de R$ 1.500, que é um ganho para o trabalhador, porque esse valor ele não depende da produção e é uma injeção de capital imediata para o trabalhador, independente do resultado. Um ticket natalino de R$ 700, que é um reforço importante nas despesas do fim de ano. Também um aumento no auxílio alimentação, que foi superior à inflação, foi 2 vezes a inflação do período. Um aumento de 9% no ticket de alimentação, que foi de R$ 1.200 para R$ 1.308 mensais. E a gente tem aí um compromisso da empresa que o pagamento será imediato se a assinatura for feita até amanhã. Esse pagamento vai ser feito na folha de dezembro, pagando em janeiro. Sendo que, se o Sindicato de Belo Horizonte aprovar essa proposta, nós seremos o único sindicato da base da MRS com garantia da data base e de todas as cláusulas do acordo coletivo. Porque com a reforma trabalhista de 2017, nós não temos mais garantia da database e do acordo vigente. Então, caso chegue a data de 31 de dezembro, que a MRS estabeleceu como limite para todos os sindicatos levarem a consulta ou não, a MRS pode tirar benefícios, como ticket ou outros benefícios que temos garantidos aí no acordo que está vigente agora. Então, tivemos também um avanço aí na questão do ticket do auxílio materno-infantil, que saiu de R$ 936 e foi para R$ 1.000. Foi um excelente ganho aí para as nossas mães. E a gente também tem que reforçar a manutenção e a garantia do plano de saúde e do plano odontológico. Porque no cenário que a gente tem negociado e que a gente tem visto de outras empresas, elas têm tentado diminuir o plano de saúde ou aumentar a coparticipação, e a MRS ainda trouxe para a gente esse ano um bônus no plano odontológico, que com a adesão a gente consegue aí alguns serviços que não tínhamos, como clareamento dentário, dentre outros. Então, o que acontece quando chega no momento que a empresa apresenta a última proposta? É o momento de trazer para os trabalhadores a decisão de se aprovam ou não. No momento que a gente está na mesa, a arma está nas nossas mãos. No momento que chega esse momento agora da Assembleia, é o momento que a gente entrega na mão do trabalhador, decide sobre a sua vida, sobre aquilo que vai reger o seu ganha-pão, o seu sustento durante um ano. A gente vive aí um cenário de incerteza. Sabemos que a proposta poderia ter sido melhor, entendemos e deixamos isso claro nas reuniões, né, Davi? Nas atas que a gente fez, nos nossos posicionamentos, nos nossos informativos. A gente sempre busca o melhor, mas quando chega o limite, a gente tem por obrigação legal trazer para os trabalhadores. Então, o risco de que, se não assinar o acordo ou se não trouxesse para a Assembleia até o dia 31/12,
é que não teríamos garantidos mais os direitos do acordo coletivo vigente. Então, eu acredito que já está bem esclarecido nas questões pecuniárias, e o posicionamento do sindicato é que vocês reflitam, pensem bem e votem com consciência e responsabilidade. Tem também uma outra coisa que eu queria trazer, que está garantido nesse acordo, um acordo de PPR, que na negociação do ano passado, nós conseguimos reduzir muitas metas de equipe, né, Davi? Que eram mais de 1.000 metas de equipe, e essas reduções estão garantindo para os trabalhadores agora uma média de 20% a mais, em perspectiva, de 20% a mais no acordo de PPR esse ano. E também, se a gente, em algumas áreas, até 65%. E se a gente fosse trabalhar com PL, a gente corria um risco de talvez nem receber, porque a MRS buscou no mercado aí 10 bilhões para investimento na questão da renovação da concessão, e ela está pagando 1,5 bilhão de juros por ano, que é maior do que a folha de pagamento. Então, até para a questão de sustentabilidade, a gente tem essa responsabilidade, mas continuamos lutando para conseguir colocar melhores condições aí de trabalho e questões de sustento para os trabalhadores e seus familiares. E a gente correto. Quer falar mais alguma coisa? Ô, gente, mas então é isso aí. Eu acredito que o Wanderson já explicou, né, isso, sobre a questão das cláusulas financeiras, ok? É sempre assim negociação. Ou seja, a empresa, o objetivo da empresa, qual é? Arrancar o máximo dos trabalhadores e pagar o mínimo possível. Por quê? Porque é uma empresa que visa lucro. Ela visa lucro. E aí, hoje, eu posso dizer que as ferrovias no Brasil já tiveram tempos áureos, com muito mais ou com melhores condições, né, até para os trabalhadores. Mas, na minha visão, cada ano que passa, o salário aqui nas ferrovias está ficando pior. Essa é a verdade. Se eu considerar a importância que tem um trabalhador ferroviário para tocar essa ferrovia, essa e outras, né, no país. Então, na minha visão, a empresa poderia dar mais do que isso? Claro que poderia. Claro que ela poderia dar mais. Na minha visão, poderia. Com certeza. Fazer uma consideração. E levando em consideração isso que o Davi está falando, no acordo coletivo do ano passado, nós conseguimos aumentar o piso da MRS. Nós, os sindicatos, levamos e falamos que era um dos mais baixos e que estava muito defasado. Nós conseguimos um aumento acima de 10% no nível 3. E baseado nesse contexto e nessas discussões que a gente vem trazendo ao longo do tempo, nós garantimos para esse acordo, né, Davi, que o piso 3 e o piso 4 tenham um aumento real de 1% acima da inflação. É uma coisa que a gente tinha esquecido de falar, mas dentro disso que você está falando, Perfeito, de valorização do pessoal da base. Então, é uma questão importante aí de ser colocada. Perfeito. Mas então, gente, mas é mais ou menos isso. Uma coisa é que o sindicato, eu, Wanderson, Adalberto, toda a diretoria do sindicato, a gente vai estar sempre lutando pelo melhor e também escolhendo os melhores caminhos, tanto nas horas da bonança como nas horas de dificuldade. Isso se chama responsabilidade, que é conduzir uma categoria da melhor forma possível. Entende? Então, eu acho que é mais ou menos por aí. Bom, eu acho que tanto eu como o Wanderson já falamos demais.
e os senhores já sabem tudo sobre o acordo. Nós passaremos agora para a questão das perguntas, que a gente vai estar respondendo, né? Todas essas perguntas aí que todos fizeram. E após o esclarecimento das perguntas, a gente vai iniciar aí, abrir para votação. Então, vou responder a primeira pergunta aqui, feita pelo Guilherme Pires. É uma dúvida dele, que ele trabalha na MRS e por que o ticket das ferrovias não são iguais? Uma paga 1.200 e outra paga 1.650. Então, nós temos algumas diferenças. Nós negociamos também com outras ferrovias. A VLI, por exemplo, o Davi negocia diretamente com ela. Vale. A Vale. Essas ferrovias têm diferenças em questões de diárias, né, Davi? Que não são iguais. Tem locais que os maquinistas ou o pessoal do campo, ele tem, se ele estiver no dormitório da empresa, ele ganha meia diária. Então, são diferenças que são setoriais, mas, tipo, o que a gente pode dizer? Fazer um comparativo entre uma e outra é bem complicado, porque ele não se restringe somente ao ticket. Né? Isso também vale dizer, né? Ajudando a responder essa pergunta, que são empresas diferentes. Sim. Com objetivos também diferentes. Então, não adianta eu querer que todas as empresas sejam iguaizinhas, até porque eu sou contra isso, porque senão virava cartel. Isso aí não funciona. Então, que os acordos coletivos vão ser igual, não vão ser igual. Ok? Até porque, às vezes, as condições de uma MRS é muito melhor do que a da FCA. Uhum. A da Vale é muito melhor do que a da MRS, né? Ou seja, a questão da lucratividade é maior também. Uhum. Então, diante disso, não tem como ser acordos coletivos iguais. Uma pergunta aqui do André Martins. Por que não criam auxílio paternidade? Assim igualam os direitos. André, vou contar um pouquinho dos caminhos que a gente já trilhou fora do que é somente legal, e a gente já conseguiu muita luta dos sindicatos, inclusive do nosso. Nós conseguimos ticket nas férias que não tínhamos. Inclusive, o Davi, quando teve esse acordo, você falou, nós não levamos para a Assembleia caso não tenha o ticket nas férias. Exatamente. Você lembra disso? Então, foi uma conquista. Outra conquista que a gente teve ticket para as mulheres que estavam com auxílio maternidade, porque era um momento onde elas têm o filho, aumenta o gasto e elas perdiam o ticket. Então, são caminhos que a gente está trilhando, não são discussões que a gente deixa de lado, mas neste momento a gente ainda não conseguiu. Mas sempre a gente anota essas sugestões e a gente vai levando. Em vários momentos a gente já conseguiu algumas coisas extras e vamos lutando para conseguir aumentar cada vez mais essas questões aí para estabelecer esses níveis de igualdade aí com o pessoal. Vamos ver aqui a pergunta da Roberta Amaral. No último acordo coletivo, o auxílio maternidade reduziu de 7 para 6 anos. Minha filha fez 5 anos em fevereiro de 2005. Ela recebe até fevereiro de 2026 ou existe alguma condição diferente para os antigos? Ela só vai receber até fevereiro de 2026. Essa questão da MRS ter reduzido para 6 anos, inclusive ela aumentou para compensar esse último ano, foi por uma questão de adequação à lei. A MRS corria um risco de ser multada, porque ela estava acima do limite de idade e ela é uma das poucas empresas que não cobra
e por meio de acordo coletivo também. Que se não fosse, não poderia, ela não cobra o reembolso, que a maioria das empresas cobram reembolso da questão aí do auxílio materno-infantil. Então, o ajuste foi feito em função disso, tá? Vamos para outra aqui. Bom dia. O sindicato levou como pauta um aumento adicional noturno. Hoje, a MRS paga 25%. É muito pouco se comparado às outras empresas. É uma pergunta aqui do Felipe de Assis. Ô, Felipe, bom dia. Nós levamos, sim. Nós pedimos aumentos. Se você tiver oportunidade, depois a gente passa para você. A nossa pauta é muito extensa, mas nós não conseguimos ser atendidos em todos os itens. A lei tá? é 20%. Isso. A Então, lei é 20%. a gente está acima da lei, mas não conseguimos aumentar além disso. O adicional noturno, porque a gente não pautou em acordo. É a pergunta do Marcelo Ribeiro. Ô, Marcelo, o adicional noturno, ele consta no acordo coletivo, sim. Se você tiver oportunidade de ler, deixa eu pegar o acordo aqui, se você quiser eu leio para você, ou depois você entrando aí no... A gente depois te passa o acordo e você vai ler que o adicional noturno tá no acordo. Se a gente prolongar muito aqui, pode atrapalhar um pouco, mas está assim. Foi levado em consideração e está registrado lá. Se alguém tiver mais alguma pergunta, pode fazer. Meus companheiros, parece que ninguém mais tem perguntas. Ok, sem problema. Eu vou entender, eu e o Wanderson, né, vamos entender que, ao não termos mais perguntas, os empregados estão esclarecidos e estão em condições já de votarem. Então, amanhã termina a votação, às 10 horas da manhã. Logo após, eu vou soltar um informativo para os empregados, informando o resultado da nossa Assembleia. Se aprovado, a gente assina o acordo imediatamente, com o objetivo, inclusive, dessas diferenças, né, que são retroativas a novembro, com o objetivo de entrar na folha ainda desse mês. Tá bom? Então, é mais ou menos isso. Podemos, então, encerrar. Wanderson pode fazer aí uma despedida também. E qualquer coisa, nós estamos aqui à disposição, tanto eu como o Wanderson, para estar também, através do telefone, respondendo aí alguma questão. Vale dizer que aqueles empregados que tiverem dificuldade para votar, na hora que ele votar e não conseguir, vai aparecer para ele um número de um WhatsApp. Porque muitas vezes o empregado entra para votar, não consegue votar e é bloqueado. Aí o que ocorre? Ele pode passar um WhatsApp para o nosso profissional aqui de TI e que vai habilitar ele novamente para votar. Mas eu acredito, pelo que aconteceu na última votação, que não haverá grandes problemas, tá certo? É que todos poderão votar, expressar a sua vontade, e, ao final, a gente pode resolver toda essa questão do acordo coletivo. Muito obrigado a vocês, grande abraço e até amanhã. Companheiros, obrigado pela oportunidade. Surgiram mais duas perguntas aqui que eu vou responder rapidamente. Perfeito. E a gente continua aí à disposição. O nosso telefone, todos têm. Quem não tem, pode procurar aí com o pessoal do RH, ou entrar no site do sindicato. Lá tem todas as informações, e-mail. Pode estar mandando que a gente vai tirar as dúvidas. Então, eu vou tirar as últimas dúvidas aqui. A primeira, vou vir de trás para frente aqui, o Felipe perguntando por que não tem festa mais de fim de ano. Ô, Felipe, a MRS
no período da pandemia, ela cortou a festa de fim de ano porque a gente precisava do isolamento por questões de saúde. E nós, sindicatos, nós pedimos, né, Davi, uma compensação da festa de fim de ano, inclusive vai ser depositado para vocês aí agora um vale presente, substituindo a festa no valor de R$ 240. E por que a festa não voltou? Porque a MRS entendeu e discutiu com a gente que a maioria dos trabalhadores não conseguia ir na festa. Então, o ticket, o vale presente, ele alcança muito mais os trabalhadores do que a própria festa. Então, a gente entende que essa compensação foi mais válida, né, Davi? Com certeza. Sobre o adicional de monitoria, o Douglas está perguntando. Ô, Douglas, o adicional de monitoria, ele é pago para quem exerce monitoria. Algumas pessoas não têm um entendimento muito claro do que é monitoria. Quando você treina alguém que exerce a mesma função que vai exercer ou exerce a mesma função que você, não é monitoria. A monitoria é só quando você treina alguém que não conhece o trabalho, chegou novo na função, e você vai ensinar o trabalho para essa pessoa, né? Então, qualquer dúvida sobre a questão do adicional de monitoria, que é pago e é direito, e se tiver algum problema na sua área, você pode estar falando com a gente, que a gente pode te esclarecer melhor essa dúvida aí. E a última é sobre o João Pedro Mendes, que perguntou por que a MRS não fornece ticket durante o afastamento do trabalhador, que é o momento que ele mais precisa. O trabalhador com contrato de trabalho suspenso, né, ele não faz jus ao ticket, porque o ticket não é pelo trabalho, o ticket é para o trabalho, e por questões legais e jurídicas, porque a tributação do ticket ela vem do PAT, do Programa de Alimentação do Trabalhador. Isso causaria um problema jurídico aí para a empresa. Então, eu acredito que as perguntas foram respondidas aí. Chegou mais uma aqui sobre o ticket de Natal. A gente depois olha com carinho essa questão do ticket, mas, de qualquer forma, o Vinícius Marinho, lá, gerente de folha, o pessoal da RH, ou até no próprio Alô RH, vocês podem estar olhando, mas, pelas explicações que eles deram para a gente, vai ser muito mais fácil usar esse ticket de Natal aí, e vai ter um alcance muito maior, vai ser muito mais fácil comprar, tá? Pessoal, quero agradecer a vocês pela oportunidade de estar aqui conversando agora, aqui ao vivo, com 137 pessoas. Falar que eu, tanto quanto o Adalberto, meu companheiro que está aqui, estamos aí no campo, estamos aí com vocês a todo momento, à disposição. Não existe pergunta errada, existe modo de perguntar, e a gente está sempre apto a esclarecer, a gente está sempre aí presente, podem contar conosco. Pedir para vocês que votem com consciência, em vista do cenário que a gente vive, um cenário que eu não estou aqui induzindo o voto de ninguém, mas um cenário de certa incerteza que a gente passa aí no mundo hoje, um cenário complicado, e tenha certeza que nós fizemos o máximo que nós podíamos para chegarmos até aqui, tá? E tenham aí consciência que a gente precisa de garantir. O sindicato precisa ter responsabilidade ao levar a votação para vocês, a sustentabilidade da empresa para que garanta o emprego de vocês. Então, é isso que eu quero que vocês tenham consciência, e agradecer a oportunidade ao Davi, meu companheiro, meu chefe, de estar aqui com vocês. Espero estar em outros momentos também, e qualquer coisa a gente está à disposição. Tá joia? Muito obrigado, um grande abraço. Abraço. Saiu, né? Beleza. Parabéns, meu amigo. É isso aí. Não,